Olá novamente, alunos. Então, essa é a segunda parte da nossa aula. Só recapitulando, então, na parte 1 da nossa aula, nós vimos a formação do Estado brasileiro, o patrimonialismo, período colonial, né, o que é patrimonialismo, a análise de Oliveira Viana e Sérgio Buarque de Holanda a respeito do período colonial, dessa formação, né, inicial do Estado brasileiro, Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Depois nós partimos para o período imperial, para a República Velha, né? Chegamos até o coronelismo, o voto do Cabresto, a Era Vargas, a democracia populista e a ditadura militar. E a história não parou por ali, né? Nós temos, então, esse novo capítulo mais recente da história, que é, então, a nova república, né? Que foi a partir da redemocratização do nosso país. Então, é uma continuação do conteúdo formação do Estado brasileiro. Então, após a aprovação da Lei da Anistia, em 1979, que impediria a incriminação daqueles que haviam cometido crimes políticos, assassinatos, tortura e ocultação de cadáveres, entre outros, no período anterior, teve início a abertura política, que culminaria no fim do regime civil-militar, em 1985. O Estado brasileiro entrou, então, em uma nova fase democrática, cuja maior expressão foi a promulgação da nova Constituição em 1988. Desta vez, dentro dos limites institucionais, a manifestação popular esteve presente em todos os momentos da transição política. Movimentos como o da Diretas Já contribuíram para a instalação do novo regime democrático, com eleições regulares, pluralidade partidária, liberdade de expressão, igualdade jurídica, entre outros. Sem o povo na rua, nada teria mudado. Isso é uma coisa muito importante. Então, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar também, tá? Nessa nova república, a participação popular teve papel decisivo. No início dos anos 90, o Estado brasileiro passou por um duro teste. O impeachment de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito por eleições diretas desde 1960. Sob acusações de corrupção, o governo Collor perdeu o apoio de políticos e empresários e foi duramente combatido nas ruas por significativos contingentes populares, em especial os caras pintadas, estudantes que exigiam a cassação do presidente. Aqui tem uma imagem do Fernando Collor, quando jovem ainda, né? Temendo a cassação pelo Congresso Nacional, Fernando Collor renunciou ao cargo em dezembro de 92. Mesmo assim, seus direitos políticos foram suspensos por 8 anos. Por causa da renúncia, o vice Itamar Franco assumiu o poder e nomeou Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. O governo Itamar conseguiu superar a crise política e a hiperinflação, e o Brasil aprofundou as reformas iniciadas no governo Collor. Fernando Henrique Cardoso, né? Então, no seu governo, seguiu as políticas de privatização e de regulação dos gastos públicos para atingir o superávit primário. Ele ficou conhecido como o príncipe das privatizações, né? Apesar da estabilidade econômica decorrente do Plano Real, as consequências das políticas neoliberais adotadas, como a redução da atividade econômica e o aumento do desemprego, somadas ao contexto de crise energética e a recessão dos planos nacional e internacional, levaram à derrota do PSDB, o partido governista, nas eleições de 2002. Aqui, então, nós temos uma imagem, né, dos caras pintadas, que fizeram essas manifestações para reivindicar transformações políticas que trouxeram de volta a população às ruas, né? Esse movimento foi protagonizado pela juventude brasileira, que por vezes fazia referência aos chamados anos rebeldes da década de 60, tá? E depois nós temos o movimento Social Diretas, que apoiava o projeto de lei proposto pelo deputado federal
Dante de Oliveira, que instituiria a realização de eleições diretas para presidente. O movimento teve participação dos mais variados setores da sociedade e apontava claramente para o esgotamento da ditadura militar no Brasil. Seguindo adiante, então, o governo de Lula, né, foi o primeiro no qual um ex-operário se viu alçado ao poder. Líder do PT, Lula buscou o apoio de uma ampla aliança política que reunia empresários, sindicalistas, camadas médias e inúmeros artistas e intelectuais militantes. Ao suavizar as políticas neoliberais, o governo Lula avançou em programas sociais de redistribuição de renda, cuja maior expressão foi o programa Bolsa Família. Além disso, seu governo privilegiou o mercado interno e consolidou os fundamentos macroeconômicos do país. Essas conquistas projetaram fortemente a imagem do Brasil no mundo. Contudo, o governo Lula foi marcado por práticas de clientelismo e corrupção, cuja maior expressão foi o mensalão. Apesar disso, em 2010, os altos índices de aprovação do governo levaram à eleição da ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, né, que assim se tornou a primeira mulher a ocupar a presidência da República. A Dilma era ex-integrante de grupos que atuaram na luta armada contra a ditadura militar. Ela prometia, né, em seu primeiro mandato, erradicar a pobreza e modificar o sistema tributário brasileiro, e também flexibilizar os fundamentos macroeconômicos vigentes desde o governo Itamar Franco. Ela não teve êxito nessas propostas, tá? Além disso, eventos como as manifestações populares de 2013 e os protestos contra os elevados gastos públicos para a Copa do Mundo de 2014 atingiram seu governo e sua popularidade. Assim, foi com grande dificuldade que ela superou o senador Aécio Neves nas eleições de 2014. Em seu segundo mandato, Dilma enfrentou graves dificuldades políticas e econômicas, bem como fortes escândalos de corrupção, na maioria ligados ao pagamento de propinas nas licitações de grandes empresas controladas pelo Estado, como a Petrobras. A Operação Lava Jato, deflagrada em 14 de março de 2014 pela PF, investigou a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas que envolvem grandes empreiteiras, organizadas em cartel, que pagavam propinas a diretores e gerentes da Petrobras e a políticos de vários partidos. O que é importante destacar aqui, né, que os desafios da história política brasileira apontaram, então, para a necessidade de uma nova consciência de cidadania e participação popular. O combate à corrupção e a separação entre o público e o privado se mostraram condições fundamentais para a construção de uma sociedade democrática mais igualitária e justa. O nepotismo, né, que é o favorecimento de parentes por quem detém o cargo público, por exemplo, é um típico exemplo de mistura e predomínio do privado sobre o público. E oficialmente ele é proibido, porém, a gente ainda vê muitos casos como esse ocorrer no nosso país, né? E a transformação do Brasil em um país mais justo e democrático é responsabilidade de todos aqueles que sonham com uma sociedade melhor para todos e que lutam por ela, né? É um desafio. Sem mobilização social, nada se transforma, como nós vimos aqui durante todo esse resumo da história da formação do nosso Estado brasileiro, certo? Nas atividades, então, né, para realizar no caderno, né, enviar da mesma forma que a gente fez no primeiro trimestre, tá? E essa atividade, ela deve ser postada até na quinta-feira que vem, né? Hoje é dia 4, até quinta-feira que vem, porque na quinta-feira que vem eu já posto outras atividades, né, em relação à nossa aula de quinta-feira, tá certo? Então, a primeira questão, eu peço para que vocês definam patrimonialismo. Então, patrimonialismo, eu falo bem lá no início da aula 1, né, que é o modelo tradicional de dominação, né, que tomou conta do Brasil durante muito tempo e talvez até hoje, se a gente for estudar um pouquinho mais profundamente, né? A segunda questão,
quais foram os 3 grandes ciclos econômicos do Brasil colonial. Aqui eu coloquei os 3 grandes ciclos, mas a gente não pode esquecer que teve um 4º ciclo muito importante também, que eu falo lá no início da aula 1, né? Que ele começou no Nordeste e depois veio para o Sul no século XVII, século XVIII. Então, é importante que mencione também, tá? A terceira questão, o período colonial do Brasil compreendeu do ano de 1500 a 1822, marcado por vários núcleos privados e independentes, e cada um tinha sua própria vida econômica, jurídica e moral. Para o sociólogo Oliveira Viana, isso se impedia a constituição de uma sociedade moderna. Para ele, qual o caminho que possibilitaria ao Brasil essa constituição? Então, quando eu falava a respeito do período colonial, lá no início, eu cito os autores Oliveira Viana e o Sérgio Buarque de Holanda. E para Oliveira Viana havia um único caminho que possibilitaria o Brasil a essa Constituição. Qual que seria esse caminho? E seguindo a preocupação em entender a formação da sociedade do Estado brasileiro, o historiador Sérgio Buarque de Holanda afirma que os traços do brasileiro é a propensão de sobrepor relações familiares e pessoais às relações profissionais e públicas. Para ele, quais as consequências disso? Essa afirmação do Sérgio Buarque de Holanda é algo muito pertinente ao que nós estamos vivendo recentemente no Brasil, né? Então, sobrepor as relações familiares e pessoais às relações profissionais ou públicas, né? A gente tem um escândalo aí, né, recente, eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria que vocês colocassem sob a ótica de Sérgio Buarque de Holanda, tá? O porquê que ele afirma isso desde aquele tempo, analisando o período colonial brasileiro. Seguindo aqui, o que dizia a Carta Imperial. Então, lá no começo também, quando eu entro no assunto, o período imperial, né, logo após a proclamação da independência, né, com o fim do período colonial, eu falo a respeito da Carta Imperial, que instituiu alguns direitos e tiraram outros, né? Então, eu queria que vocês colocassem quais eram esses direitos instituídos pela Carta Imperial e quais que não estavam presentes nessa carta também, né? Seguindo a nossa aula, eu expliquei sobre o coronelismo, né? Eu dei uma breve não, foi bastante longa a explanação a respeito do coronelismo, entrei na questão do voto do cabresto, então eu queria que vocês explicassem com a palavra de vocês o que foi o coronelismo. As principais características da era Vargas, aqui eu não queria que vocês fizessem pesquisa na internet, nada, porque se vocês forem fazer uma pesquisa, isso vocês vão escrever coisas até amanhã e não vai ter terminado ainda. Então, somente a partir da explanação que foi feita na aula 1, as principais características, né, do período Vargas no Brasil. E a última questão, eu peço para que vocês façam um resumo dos principais acontecimentos da nova República, né, que eu falei nessa aula, a respeito da anistia de 79, o início, né, da redemocratização, o papel dos movimentos sociais, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, né, Lula, Dilma, e a forma da gente se chegar nessa transformação justa, democrática e responsável no nosso país, tá certo? Então, relembrando novamente que essas atividades são para serem postadas até na quinta-feira que vem, e elas contarão a presença de vocês, né, as 2 aulas do dia 4 de junho, tá certo? Qualquer dúvida pode perguntar no meu particular, no WhatsApp, no grupo. Pode também estar tirando dúvida aqui no mural do Google Classroom, que eu estou postando também alguns esclarecimentos ali nesse mural, tá bom? Então, por hoje, era só isso, tá certo? Até mais.